A tradição evangélica. Artigo do teólogo John Stott. Aspas. Gostaria de argumentar, embora corra o risco de simplificar em demasia e de ser acusado de arrogante, que a fé evangélica não é outra senão a fé cristã histórica. O cristão evangélico não é aquele que diverge, mas que busca ser leal em sua procura pela graça de Deus, a fim de ser fiel à revelação que Deus fez de si mesmo em Cristo e nas Escrituras. A fé evangélica não é uma visão peculiar ou esotérica da fé cristã. Ela é a fé cristã. Não é uma inovação recente. A fé evangélica é o cristianismo original, bíblico e apostólico. A marca dos evangélicos não é tanto um conjunto impecável de palavras, quanto um espírito submisso, a saber, a resolução a priori de crer e obedecer ao que quer que seja que as Escrituras ensinem. Continua o teólogo John Stott, no seu artigo A Tradição Evangélica. Eles estão de antemão comprometidos com as Escrituras, independentemente do que se possa descobrir que elas digam. Eles afirmam não ter liberdade para lançar seus próprios termos para sua crença e comportamento. Percebem essa perspectiva de humildade e de obediência como uma implicação essencial do senhorio de Cristo sobre eles. As tradições católica e liberal tendem a exaltar a inteligência e a bondade humana e, portanto, esperam que os seres humanos contribuam de alguma forma para a iluminação e salvação deles mesmos. Os evangélicos, de outro lado, embora afirmem veementemente a imagem divina que a nossa humanidade carrega, têm a tendência de enfatizar nossa finitude humana e queda e, portanto, de insistir que sem a revelação não podemos conhecer Deus e sem a redenção não podemos alcançá-lo. Essa é a razão pela qual os aspectos essenciais do Evangelho focam a Bíblia e a cruz, bem como a indispensabilidade delas, uma vez que foi por meio delas que a palavra de Deus nos foi comunicada e que a obra de Deus em favor de nós foi realizada. Na verdade, sua graça apresenta a forma trinitária. Primeiro, Deus tomou a iniciativa em ambas as esferas, ensinando-nos o que não poderíamos saber de outra forma, bem como dando-nos o que não poderia nos ser dado de outra maneira. Segundo, em ambas as esferas, o Filho desempenha um papel singular, como único mediador, por meio de quem a iniciativa do Pai foi tomada. Ele é a palavra que se fez carne, por meio de quem a glória do Pai foi manifestada. Ele é o imaculado que se tornou pecado por nós, para que o Pai pudesse nos reconciliar com Ele mesmo. Além disso, a palavra de Deus falada por meio de Cristo e a obra de Deus realizada por intermédio de Cristo eram ambas a paz, completadas de uma vez por todas. Nada pode ser acrescentado a nenhuma delas, sem que com isso se deprecie a perfeição da palavra e da obra de Deus realizada por meio de Cristo. Depois, em terceiro lugar, tanto na revelação quanto na redenção, o ministério do Espírito Santo é essencial. É Ele que ilumina nossa mente
para compreender o que Deus revelou em Cristo. E é Ele quem move nosso coração para receber o que Deus alcançou por meio de Cristo. Assim, nessas duas esferas, o Pai agiu por meio do Filho e continua a agir por meio do Espírito Santo. Os evangélicos consideram essencial crer não apenas no Evangelho revelado na Bíblia, mas também em toda a revelação da Bíblia. Crer não apenas que Cristo morreu por nós, mas também que Ele morreu por nossos pecados e de forma que Deus, em amor santo, pode perdoar os crentes penitentes. Crer não apenas que recebemos o Espírito, mas também que Ele faz uma obra sobrenatural em nós. Algo que, de variadas formas, foi retratado no Novo Testamento como regeneração, ressurreição e recriação. Eis aqui 3 aspectos da iniciativa divina. Deus revelou-se em Cristo e no testemunho bíblico total sobre Cristo. Deus redimiu o mundo por meio de Cristo e tornou-se pecado e maldição por nós. E Deus transformou radicalmente os pecadores pela operação interna do seu Espírito. A fé evangélica, assim afirmada, é o cristianismo histórico, maior e trinitário, e não um desvio excêntrico dele. Pois não vemos a nós mesmos oferecendo um novo cristianismo, mas chamando a igreja ao cristianismo original. Se evangélico descreve uma teologia, essa teologia é a teologia bíblica. Os evangélicos argumentam que são cristãos bíblicos plenos e que, para ser cristão bíblico, é necessário ser cristão evangélico. Explicando dessa forma, isso pode soar como arrogância e exclusivismo, mas essa é uma crença sincera. Certamente, o desejo sincero dos evangélicos é não ser um cristão mais ou menos bíblico. A intenção deles não é ser sectário. Isto é, eles não se apegam a certos princípios apenas para manter a identidade deles como um grupo. Ao contrário, sempre expressaram sua prontidão para modificar, até mesmo abandonar qualquer das crenças que estimam, ou, se necessário, todas elas, se lhes for demonstrado que não são bíblicas. Os evangélicos, portanto, consideram como a única possível via para a reunião das igrejas a via da reforma bíblica. De acordo com o ponto de vista deles, ou seja, dos evangélicos, a única esperança firme para as igrejas que desejam se unir é a disposição comum para se sentarem juntas sob a autoridade da palavra de Deus, a fim de serem julgadas por ela. O significado da palavra conservador, quando aplicada aos evangélicos, é que nos apegamos veementemente aos ensinos de Cristo e dos apóstolos, conforme apresentados no Novo Testamento, e que estamos determinados a conservar toda a fé bíblica. Isso foi o que o apóstolo determinou que Timóteo fizesse. Guarde o que lhe foi confiado, conserve isso, preserve isso, jamais abandone seu apego a isso, nem deixe que isso caia de suas mãos. Assina o teólogo John Stott em seu artigo A Tradição Evangélica.